Olá, eu sou Flávio Lopes, este é o canal Biocuriosidades e o vídeo de curiosidade de hoje é sobre as consequências das queimadas no Pantanal. Se você tem curiosidade sobre isso, permaneça no vídeo depois da vinheta. O bioma Pantanal ele é um dos principais biomas brasileiros. Ele ocupa 2% do território nacional e está situado nos estados de Mato Grosso do Sul e nos países da Bolívia e Paraguai. O Pantanal apresenta em torno de 5.000 espécies de animais e vegetais conhecidos, sem contar os que ainda não foram descobertos e os seres vivos do reino protista, fungi e monera. Como animais característicos dessa região, que vão aparecer aqui, nós temos o jacaré do Pantanal, tem a ariranha, o tuiuiu, a anta, onça-pintada e a arara azul. Já como plantas características da região, nós temos a palmeira, vitória régia, ipê amarelo e as orquídeas. Nessa região, no verão, chove muito, o tempo é quente e úmido. Já no inverno, o tempo é frio e seco. Existem alguns biomas que é comum ocorrer queimadas, como por exemplo o cerrado, mas ele tem uma característica muito importante, que é a capacidade de se regenerar e voltar a ser como era antes. Já o Pantanal, ele não tem essa característica. Pode voltar a ser como era antes depois de uma queimada? Pode, mas isso vai depender da intensidade dessa queimada. Quanto mais destruir, mais difícil de voltar a ser como era antes. As queimadas podem ser provocadas por vários fatores. Um deles é quando a pessoa visa aquela área para plantio. Então ela de forma criminosa toca fogo para poder destruir toda a vegetação e utilizá-la depois como área de agricultura. Outras pessoas querem se livrar de restos de plantação anterior, querem renovar aquela área, então ela acaba tocando fogo. E ela não tem intenção de tocar fogo na mata, mas às vezes aquele fogo sai do controle e acaba provocando uma grande queimada. Outra situação é os raios. Às vezes cai um raio que acaba provocando a queimada em um determinado local. E outra situação é o aquecimento global. O tempo está esquentando, também principalmente por causas humanas, por conta do que nós como seres humanos estamos provocando ao meio ambiente, e com o aumento da temperatura global, a possibilidade de haver queimadas se torna maior. Problemas provocados aos seres humanos pelas queimadas pode haver queimaduras, até mesmo graves, problemas de saúde, como por exemplo respiratórios, cardíacos, pode causar câncer e pode até levar à morte da pessoa. Também está provocando problemas para os índios, onde suas reservas indígenas estão sendo destruídas pelas queimadas. Problemas provocados pelas queimadas aos animais. Um dos problemas são as queimaduras graves. Quantos animais não foram socorridos por pessoas que estão trabalhando de forma voluntária e eles acabam socorrendo o animal e protegendo as patinhas deles, mas quando vão olhar, não tem mais o que fazer para solucionar o problema porque as patinhas já foram muito comprometidas pelo fogo e acabam tendo que sacrificar estes animais. Outro problema é que muitos animais acabam morrendo e por conta disso, muitas espécies acabam entrando em extinção, ou às vezes são até mesmo extintas. Também está ocorrendo a destruição do local onde o animal mora. E se ocorre a destruição, fica complicado para ele se deslocar para outro local. Até porque quando ele vai para outros locais, como houve uma diminuição da área, aumenta também a competição pela área e pelo alimento entre os animais. E com o aumento da competição, alguns animais podem se sobressair e outros podem não conseguir se adaptar a essa nova condição e vir a morrerem. Outro problema com relação aos animais é que, ao ver a sua área diminuindo e o fogo
tomando conta daquela área, ele acaba querendo fugir, porque isso é instinto de qualquer ser vivo. Só que ele, quando vai fugir, ele vai para rodovias, na rodovia ele pode ser atropelado e morrer pelo atropelamento, ele pode provocar um acidente que a pessoa pode perder o controle do veículo, ou pode acontecer de ele invadir cidades, como a gente já viu na televisão, episódios de animais silvestres que foram para a cidade, e isto vai colocar em risco a vida do animal, a vida das pessoas que moram naquela cidade e até dos animais domésticos daquele local. E quais os efeitos das queimadas para o meio ambiente? Em primeiro lugar, a poluição do ar pela fumaça, não só naquele local, mas por outras áreas, por ser levada pelo vento. Outra coisa que pode ocorrer é a contaminação das águas, porque nós temos visto na televisão chuvas que caem com a água muito escura, porque ali leva várias substâncias da fumaça junto com ela e acaba contaminando o reservatório de água. Então nós temos a poluição de água também como um grande problema. Outro problema é que as matas elas são reservatórios de dióxido de carbono. E o dióxido de carbono ele é um gás de efeito estufa. Ele é um dos causadores do aquecimento global. Então, quando ocorre a queimada, esse gás carbônico, monóxido de carbono e outros gases estufa são lançados na atmosfera, o que vai acabar aumentando ainda mais o aquecimento global. Também são levados junto com a fumaça das queimadas vários nutrientes que poderiam voltar para o solo, como por exemplo o nitrogênio, o fósforo, o cálcio, o magnésio, o potássio. Então esses micronutrientes eles são levados pela fumaça para outros locais, o que deixa o solo pobre de nutrientes e vai dificultar para que a mata possa se regenerar. Outros problemas que podem ser causados ao meio ambiente pelas queimadas é a erosão, porque quando você retira a vegetação de um local, você deixa o solo exposto. Vem a chuva, acaba levando aquele solo superficial, que é o mais fértil, para outros locais e o solo acaba ficando pobre, o que também dificulta a regeneração. Outro problema é o assoreamento dos rios. Aquela terra que ficou desprotegida foi levada pela chuva para um rio e o que era um rio fundo vai começando a ficar raso. E com isso vai diminuindo a quantidade de água e também isso pode alterar a frequência de chuvas em um determinado local. E o que se pode ser feito para evitar esses problemas? Nós precisamos de políticas públicas que possam agir e diminuir a intensidade de queimadas. A gente sabe que às vezes ocorre de forma natural e essa a gente não tem como agir, mas boa parte dos casos pode ser evitado com boas políticas públicas, com leis que não sejam tão brandas como nós encontramos hoje e com fiscalização. Então é necessário tudo isso e também a nossa ação, cobrando dos nossos representantes políticos que possam fazer essas leis e que possam ajudar o nosso meio ambiente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clique em curtir e ative o sininho. E até o próximo vídeo. Um grande abraço!